salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, cantei. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás
buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Nós queremos agradecer aí a Maria de Lourdes e a Nádia Santos, que Deus abençoe vocês ricamente, não somente vocês, mas toda a família, que continue firmes no Senhor, buscando esse Deus maravilhoso e tremendo, que nos dá uma paz que excede todo o entendimento, mesmo cheio de tantos problemas neste mundo, mas nós temos paz, porque a paz do Senhor ele excede todo o entendimento. Que Deus abençoe a todos, e aqui os que estão conosco aqui, presencial, virtual presencial, e aqueles que assistirão depois pela rede social, tanto o Facebook como o YouTube. Então que Deus também abençoe eles que estarão em outros momentos assistindo, e toda a família. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do livro de Mateus, do capítulo 1, versículos de 18 a 23. E essa leitura ele fala do nascimento de Jesus. Ontem foi a data, dia 25 de dezembro, comemorado aí no mundo inteiro esse nascimento de Jesus, apesar de que ninguém sabe realmente qual foi o dia que Jesus nasceu, e nem o mês. Só que isso não vai importar, importa que é o nascimento de Jesus e ele nasceu. Agora, o dia mesmo e o mês é difícil, principalmente o mês, porque neste período de dezembro é um período onde ficavam ali os pastores com os seus rebanhos, dando alimentação a essas coisas, e esses locais que eles estavam eram cheios de frio no tempo, isto é, agora nesse tempo de dezembro é muito frio, até gelo tem nesses locais, mas onde eles estavam, é claro que não tinha isso, ele não podia ficar nesse local. Então nós não sabemos qual é o mês, mas isso, o importante é que realmente Jesus nasceu. Então vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 23, que fala sobre o nascimento de Jesus, esse texto. Ele diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Louvado seja Deus. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Nós estamos hoje falando sobre esse tema, porque ontem foi exatamente como eu já falei, esse dia do nascimento de Jesus. Então, como hoje, o culto é nesse dia de hoje, estamos fora desse dia, mas o mês de dezembro todo ele é comemorado como o nascimento de Jesus. Claro que a data principal, que todo mundo conhece, mas não se sabe realmente, a Bíblia não diz lá que foi 25 de dezembro, não tem isso. A data principal foi ontem, né? Comemorado todas as religiões que têm Cristo como seu Salvador, comemoraram na data de ontem. Então que Deus aplique essa palavra em nossos corações
E vamos louvar a Deus cantando o hino do nosso inário Novo Cântico, é o 239, que fala sobre Nasce Jesus. O hino 239, Nasce Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vem dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, trai a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, viva teu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Deus amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus nos amou, veio o menino mimado. Deus nos amou, quando todos os povos gozam paz e salvação, os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, quantos Deus quer ver. Aleluias, louvado seja Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Nós vamos fazer uma oração. E Margarida, pega esse microfone aí e passa aí para o irmão Bruninho, para que ele faça uma oração de gratidão ao nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos, Senhor, por estarmos aqui em Tua presença, pois nós sabemos, Senhor, que não existe prazer maior que estarmos reunidos em Tua presença, te louvando, te dando glória pelo que Tu és, Senhor. Amém. Pai, abençoa cada um que está aqui presente, bem como aqueles também que não puderam se fazer presente, e como aqueles que estão acompanhando por essa live, Senhor. Amém, louvado seja Deus. Senhor, abençoa cada vida, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que está passando uma dificuldade, está passando um momento difícil, Senhor. Esteja com essas pessoas, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, nesta noite, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tens a nos dizer esta noite, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por estarmos aqui em Tua presença, Santo Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que mandou o seu Filho único para morrer no nosso lugar, para trazer paz para cada um de nós e nos levar
no tempo certo dele, levar-nos para estar na sua presença, onde deixaremos de sofrer e apenas estaremos somente louvando e adorando ao Senhor, esse Deus maravilhoso. Vamos continuar louvando a Deus, vamos cantar o hino 226, a história de Cristo, o Inário Novo Cântico, hino 226. Então você que estiver aí com o Inário, louve a Deus, cante, não fique só ouvindo não, louvando ao Senhor também. Hino 226. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnado veio no mundo morar, aos pecadores amor revelar. Conta como ele bondoso, nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas Jesus saudou. Comanda o código mestre, seja bem ser convencido e contrito, o seu convite aceitar. Ser convencido e contrito, seu convite aceitar. Conta-me quando no monte sobre a cidade chorou, pois orgulhosa e rebelde o seu amor rejeitou. Conta como ele ainda chora sobre os que seguem o mal, endurecidos resistem ao seu amor divinal. Silencidos resistem ao seu amor divinal. Conta-me as duras afrontas que imensamente sofreu, como na cruz levantado, ele por ímpios morreu. Dai-me o viver na certeza de quem foi mesmo por mim, que seu amor inefável não tem mudança sem fim, que seu amor inefável não tem mudança e nem fim. Amém, louvado seja Deus. Queremos agradecer também a presença de Gilvando. Que Deus abençoe aí você e toda a sua família, viu? Não está presente, mas está virtual. O importante é que a gente esteja sempre louvando a Deus e ouvindo a sua palavra. A palavra de Deus tem solução para os nossos problemas. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico, que é o cântico 246 do nosso Inário Novo Cântico, Jesus o Messias, hino 246 do nosso Inário Novo Cântico. Eu sempre tenho dito que você
que não tem um inário presbiteriano, tá com o celular na mão, é muito simples. É só bota lá na pesquisa lá no Google, HNC, que é Inário Novo Cântico. HNC 246. Não precisa nem botar o nome, Jesus o Messias. Quando você clicar lá, vai aparecer no YouTube ali o nome já do hino, Jesus o Messias, hino 246. Então vamos louvar a Deus com este cântico. Estamos louvando a Deus nesse dia de hoje. E devemos louvar todos os dias, né? Veio do céu e foi no Natal quando ao mundo venceu. Não alegre Deus em ti, pois ele é o bom rei que nos veio remir. Jesus o Messias não quis aqui ter um beijo macio e na vida prazer, mas na manjedoura nasceu meu Jesus, quando ele nos veio trazer vida e luz. Jesus o Messias que veio salvar, a paz nos Deus e com Deus foi estar. E neste Natal abençoa, Senhor, as vidas agora que te rendem louvor. Louvado seja Deus. E Deus abençoa todos aqueles que rendem louvor a Ele. Vamos cantar mais um cântico, é o 230. HNC 230. Tem como título Adoração ao Nosso Senhor. Mais um cântico louvando ao Senhor. Em forma de servo,
Amém. Louvado seja Deus. Devemos adorar esse nosso Senhor, esse Deus maravilhoso que fez céus, terra e mar e tudo que neles há. Jesus veio para pagar o preço que nós tínhamos que pagar. E não tínhamos condições, mas Ele fez isso. Por isso que devemos adorá-lo sempre, sempre. Nós vamos fazer uma meditação nesta noite sobre o tema, uma pergunta que nós fazemos, o que a história do Natal nos ensina? Então vamos prestar atenção, porque a história do Natal tem ensinamento para nós. Tudo que Deus escreveu na sua palavra, que está escrito, tem alguma coisa para nos ensinar para a gente, para benefício, para nos instruir, para nos corrigir. Então nós vamos fazer a leitura no livro de Lucas, no capítulo 2, vamos fazer a leitura dos versículos de 1 ao versículo 20. Então você pode abrir aí na sua casa, onde você estiver, a sua Bíblia em Lucas, e fazemos a leitura dos versículos no capítulo 2, dos versículos de 1 a 20. Lenildo de Brito Santos. Aqui hoje ia ter um bocado de gente, mas acontece tanta coisa, né? Desapareceu um bocado. Lenildo e Jean estaria aqui, não pôde vir. Pastor estaria também, hoje não veio. Mas Deus é maravilhoso. Aqueles que não vieram, como Lenildo, como Gilvando, estão aí pela rede social acompanhando. Que Deus abençoe cada um de nós cada vez mais. Então, leiamos Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 20, que diz o seguinte: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e foram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais,
eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que eles tinham ouvido e visto, como eles fora anunciado. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, pela esta oportunidade de estar ouvindo a tua palavra nesta noite, principalmente, ó Deus, falando da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, e que se ele não tivesse vindo e nascido aqui, meu Pai, estaríamos todos perdidos. Mas Deus é um Deus de amor e Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigado, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar a Tua palavra nos nossos corações, entendê-la, não apenas ouvir, ler e passar por cima, não. Nós temos que analisar detalhe por detalhe, texto por texto, e nos ensina cada vez mais a andar retamente nos Teus caminhos, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Teu Filho amado. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Como eu falei, nós estaremos meditando nesta noite, nestes versículos, sobre o tema: o que a história do Natal nos ensina. Ontem, como nós vimos, foi comemorado o Natal em todo o mundo. Todo mundo é comemorado, todo lugar é comemorado o Natal. E esse Natal, como eu falei também, nós não sabemos realmente, na Bíblia não diz a data exata, o dia exato, o lugar exato, o mês exato, não tem. Nós não temos isso. Mas o importante é que nós sabemos que Jesus nasceu. Ele nasceu e acabou. O dia ou o mês, aí isso não tem tanta importância para nós. Mas foi escolhida uma data para que todos naquela data comemorassem a data do nascimento de Jesus. Afinal, qual é o significado do Natal? Isso aqui é importante a gente saber qual é o significado do Natal, porque tem muita gente que confunde, tem muita gente que faz coisas que não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. E o Natal é uma data comemorativa que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Eu creio, você sabe, quando alguém já falou isso para você, já lhe fez uma pergunta, quando alguém lhe diz, qual é a data, como é que se diz, qual é a tua cidade natal? Então, quando alguém perguntou qual é a cidade natal, a sua cidade, ou perguntou a minha cidade natal, ele está se referindo qual foi a cidade, em que lugar eu nasci, em que lugar você nasceu. Então, o Natal é isso, é o local onde foi nascido uma pessoa. Então, aqui está se falando desse Natal, que é exatamente o nascimento de Jesus, e ele nasceu, tem o lugar que ele nasceu, naquela manjedoura, naquele lugar que, não, inclusive, não encontrou nenhum local, numa casa, ou se fosse uma pousada, ou qualquer coisa, para ele nascer. Não, nasceu ali numa manjedoura, ali, num local que não tinha nada a ver com luxo. Ele nasceu realmente para nos salvar. Então esta celebração acontece há mais de 2000 anos, essa celebração do Natal.
no dia 25 de dezembro. A data está na mente de todo mundo, chegou ali, todo mundo já está preparado. Então Natal se refere ao nascimento ou ao local onde alguma pessoa nasceu. Por exemplo, a expressão cidade natal indica a cidade onde um determinado indivíduo nasceu. Eu mesmo não posso nem dizer a minha cidade natal, porque eu nasci na beira de uma estrada, em uma casa de turma do departamento de estrada de rodagem onde meu pai trabalhava. Era um município aí de Irajaí, que nem uma cidade era, no Pernambuco. Que Irajaí era um povoadozinho que fazia parte de Afogados da Ingazeira. Hoje, como depois de Irajaí aí surgiu a cidade que era também um povoado, Iguaraci, então esse Irajaí tem que fazer parte dele agora, que é o próximo. Então não tenho a cidade natal, uma cidade, eu tenho uma casa de turma natal onde eu nasci. Então é mais ou menos isso aí. Então, por exemplo, a expressão, como eu disse, Natal, indica a cidade onde um determinado indivíduo nasceu. Depois de tantos anos, na verdade, depois de tantos séculos, o tempo retorna e a humanidade comemora o maior acontecimento de todos os tempos, o nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido e esperado das nações. Todos esperavam esse dia. A história do Natal, ela nos ensina que Deus é o Senhor da história. O que lemos nos versículos de 1 a 6 revela isso, que ele diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Lemos aqui, nesses versículos, nesses 6 versículos, que se Deus serviu de um decreto do imperador de Roma, Augusto César, para fazer com que José e Maria voltassem a Belém, a cidade de onde eles eram nascidos. Ali era o local para eles nascerem. Então, esse decreto de César, Deus se serviu desse decreto para que fizessem isso, que lá tivesse decretado que eles tinham que voltar lá. Deus fez isto porque, conforme traz o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículos de 2 a 6, estava profetizado que o rei prometido nasceria em Belém de Judá. Portanto, Deus moveu a história, moveu o imperador para que a profecia se cumprisse. E todas e cada uma das profecias que foram feitas sobre Jesus, todas se cumpriram e nenhuma falhou, porque Deus é o Senhor da história. Louvado seja Deus. A história do Natal nos ensina também que Deus é humilde. Lemos no versículo 7: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós nascemos num lugar luxuoso, né? Um berço aí. Mesmo quando a gente nasceu lá, há 74 anos quando eu nasci, mas eu nasci pelo menos tinha uma cama, pelo menos tinha uma rede. Mas ele teve que ir para uma manjedoura, locais até onde davam de comer aos animais. Nós queremos agradecer também aí a Lindinalva Alves, que Deus abençoe aí, Lindinalva, toda a família aí. Continue abençoando. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uma das coisas que impressionam são as condições do nascimento de Jesus. Você observou? Mesmo sendo Ele o Criador do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Deus Todo-Poderoso, Ele escolheu o berço mais pobre de todos para identificar-se com os pobres deste mundo. Ele não escolheu um lugar luxuoso para nascer. Ele foi escolhido um lugar simples,
para se identificar com todos os pobres deste mundo. Jesus podia ter nascido no palácio do imperador de Roma, do imperador César em Roma, ou podia pelo menos ter sido hóspede de Herodes, rei da Judéia. Mas não, Jesus nasceu em estábulo, foi deitado numa manjedoura, num coxo onde os animais comiam. Já pensou? Olavo Bilac, um dos nossos poetas brasileiros, disse: não nasceu entre pompas reluzentes. Jesus não nasceu entre pompas reluzentes. De fato, Jesus nasceu na pequena vila de Belém, num lugar humilde como a manjedoura, tendo um enxoval também humilde, porquanto foi envolto em faixas, isto é, foi enrolado com faixas. Não é como hoje não, quando alguém vai nascer, é um berço muito cheio de pompa, tanta coisa, compra tanto, é um negócio riquíssimo. Não, o nascimento de Jesus foi realmente um nascimento pobre, para se colocar no lugar de todos nós. E sabe, Jesus fez isso para nos dizer que desde o seu berço, ele está ao lado dos mais pobres, dos mais necessitados. Jesus pregaria mais tarde nas montanhas e dizia: felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Está registrado lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. A história do Natal nos ensina também que há boas notícias em um mundo de más notícias. Há boas notícias em um mundo de más notícias. Vejamos estes versículos, estes próximos versículos de 8 a 14, que ele diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas, de grande alegria, que o será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Aleluia, glória a Deus. Novamente a aparição de anjos e a revelação do nascimento de Jesus não se dá nos palácios, nem nos tronos do mundo, mas em meio de um grupo de simples pastores, próximos da pequena vila de Belém. Ali os anjos proclamaram: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Ali, naquela região de pastos, Deus foi exaltado. Ali os anjos indicaram aos crentes em Deus: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus! Que notícia boa, que notícia maravilhosa! Nasceu o Salvador de vocês, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus misericordioso, aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos, aquele que está ao nosso lado, nos ajudando. Ele está de olhos abertos, não está nos deixando sozinhos. Glória a Deus! A história do Natal nos ensina que depois de tudo isso que eu já falei, agora nós devemos levar também as boas notícias ao mundo. Nós devemos proclamar a palavra de Deus até os confins da terra. Vamos ler os versículos de 15 a 20 que diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores.
Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Entenda isto. Você que está nos assistindo agora, você que estará assistindo depois, em outros momentos, tanto através do Facebook como do YouTube. Os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para vermos o que aconteceu. Então contaram o que os anjos tinham dito. Agora cabe também a nós, cabe a mim e cabe a vocês, dar este passo. E esse é o momento de conhecer a Jesus. E é o momento de voltarmos à nossa casa, ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, ao nosso compartilhar com todos que Jesus é o Senhor e Salvador. Anunciar esse Cristo, que veio para morrer no nosso lugar e para nos salvar. Irmãos, o dia 25 de dezembro dividiu a história do mundo em duas partes. Mas o Natal, o nascimento de Jesus em nós, dividiu a nossa história. Todos podemos contar como era a nossa vida antes de Cristo e de como é agora, depois de Cristo. Nós fomos transformados pelo nascimento de Cristo, louvado seja Deus. Antes nós estávamos perdidos, estávamos nas trevas, estávamos sendo guiados, dirigidos pelo príncipe das trevas. Mas quando Cristo nasceu, mas antes da fundação do mundo, é claro, o Senhor já tinha colocado o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, já tinha nos salvado, mas Cristo veio para cumprir com tudo isso, para morrer no nosso lugar, pagar pelos nossos pecados, e para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso para que vivêssemos na luz, e na luz viveremos eternamente, onde não haverá mais trevas, só haverá somente glória, louvor e adoração ao nosso Deus. E para concluir, meus amados irmãos, o Natal é a data oficial em que a maioria dos cristãos celebra o nascimento de Jesus. A vinda de Jesus à terra foi importante porque nos deu a salvação. Ao se tornar um homem, Deus mostrou que Ele se preocupava conosco e Ele se preocupa até hoje conosco. O sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição não teriam sido possíveis se ele não tivesse nascido como um homem. O Natal, ainda que tenha tido alguns acréscimos pagãos ao longo da história, o seu verdadeiro sentido continua sendo Jesus Cristo. Podemos aproveitar o Natal para agradecer a Deus pelo grande presente que é Jesus. O importante é viver o Natal na presença de Jesus. Lembre-se de Jesus e lembre-o neste Natal. Queria Deus que o Natal não seja só uma bela história, senão a experiência mais importante de nossa vida, e que na nossa casa não tenha Papai Noel, mas Papai do Céu. Glória a Deus. Nunca esqueçam do que a história do Natal nos ensina. Deus é o Senhor da história. Deus é humilde. Há boas notícias em um mundo de más notícias. E agora nós podemos e devemos levar também as boas novas, as boas notícias ao mundo inteiro, semeando a palavra de Deus até os confins da terra. Amém. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações e que nunca esqueçamos disto. Não é lembrar de Jesus Cristo somente nessa data que comemoramos como Natal, o seu nascimento, mas é estar lembrando de Cristo todos os dias, todos os momentos, que Ele não saia da nossa mente, que Ele esteja permanente em nossa mente, para estarmos sempre lembrando daquele que nos guarda das setas do inimigo. Nós estamos cercados, guardados por Ele, porque assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. E Ele está ao nosso redor. Nós temos ao nosso derredor, depois de Deus, que está nos protegendo, está o inimigo, aquele que tenta nos derrubar, está rugindo como um leão, mas Deus está ao nosso redor. Então não devemos esquecer dele
nunca, jamais, em momento nenhum. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Vamos orar para concluir esta pequena mensagem nesta noite, mas que é uma mensagem maravilhosa para as nossas vidas. Oremos. Soberano Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que tu nos deste nesta noite, de estar, Senhor nosso Deus, meditando, Senhor nosso Deus, sobre a importância para a nossa vida do nascimento de Jesus Cristo, teu Filho amado. E que nós não esqueçamos nunca disso, que nós estejamos sempre, ó Pai, meditando, Senhor, na tua palavra, tendo todo o conhecimento, isto é, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Senhor que veio para nos salvar e estar atento, Senhor, para nos proteger em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado, meu Deus. Dai-nos, ó Pai, uma noite tranquila, meu Senhor. Dai-nos um sono reparador, meu Pai. E que, se for da tua vontade, meu Deus, que amanhã possamos amanhecer todos vivos, meu Pai, vendo, ouvindo, falando, andando, e com todas as condições, meu Pai, de continuar fazendo a tua obra aqui na terra, pregando a tua palavra, indo pregar, se não podemos ir em lugares muito distantes, mas temos hoje essa tecnologia, temos as redes sociais nas quais nós podemos transmitir a tua palavra. Muito obrigado, nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, e te pedimos que aqueles que ainda não são convertidos, que estão ou vão ouvir a tua palavra, que o Espírito Santo que está conosco, nos ensinando, nos guiando, possam, Senhor nosso Deus, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, queremos apenas dar o aviso que já acostumamos a dar todos os momentos que estamos aqui nos cultos, e vocês já sabem, mas tem pessoas novas que estão, às vezes, entrando para assistir o culto, que ainda não ouviram, que aqui é a minha casa, a minha residência, e aqui é um ponto de pregação da Segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso. Isso fica aqui na rua Berlim, número 6, no bairro Amaury Alves de Menezes, conhecido como BNH, em Paulo Afonso, Bahia. E fica aqui ao lado da Casa da Criança 5. Estamos aqui com portas abertas para quando você quiser vir, será recebido com todo o prazer e poderá também estar nos ajudando nesse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, continue abençoando todos vocês que estão aqui assistindo agora no momento, aqueles que irão assistir em outros momentos, continue abençoando vocês para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. E tenha aí um restante final de ano maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Amém. Louvado seja Deus.